O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, neste 11º domingo do tempo comum, 3 coisas saltam aos nossos olhos da liturgia que nos é proposta. Primeiramente, recordar as maravilhas de Deus. Segundo, a messe que precisa de operários. E por fim, anunciar de modo imediato o Evangelho às pessoas da nossa casa. Interessante recordarmos que na primeira leitura, no livro do Êxodo, faz memória que Moisés, ao chegar ao Monte Sinai, o Monte de Deus, ao subir a montanha para falar com Deus, todo o povo de Israel estava cheio de angústia, de perguntas, de dificuldades, pois já começava a impacientar-se com Deus e com Moisés, devido à demora de chegar à terra prometida. E muitos começam em seu coração a duvidar do amor e da bondade de Deus. Por isso, a primeira coisa que Deus fala a Moisés é que, como que em asas de águia, ele conduziu o seu povo no deserto, mostrando o cuidado e o amor de Deus por cada um de seus filhos. Interessante notarmos isso, porque nesse instante, Deus confirma, Deus renova a aliança com o seu povo. Assim também tem algo a nos ensinar. Quando nós passamos por tribulações, por dificuldades, a grande tentação é nós nos esquecermos dos prodígios de Deus, dos seus milagres, das suas bênçãos. Diante das dificuldades, muitas vezes o grande risco é de deixar-nos ser roubados na esperança. Muitas vezes nós temos a tentação de se esquecer da bondade de Deus e de quanto Ele, ao longo da nossa vida, se mostrou próximo a cada um de nós. Por isso, nós aprendemos com o povo de Israel a fazer memória, a recordar as maravilhas de Deus. Porque isso é importante em nossa vida. A memória nos faz olhar para o momento atual e dizer: eu estou passando por essa dificuldade, por essa tribulação,
mas tenha certeza em meu coração. E assim como Deus, ao longo da minha vida, se mostrou presente, aqui também Ele se faz presente. A sua bondade, a sua misericórdia me acompanha. Isso enche-nos de esperança para enfrentarmos as dificuldades. Nós não podemos jamais se esquecer de quanto Deus cuida de cada um de nós. Por isso essa memória afetiva, essa memória da fé, que nos leva a reconhecer as maravilhas de Deus. E quantos milagres Ele fez e continuará fazendo, porque Ele renova sempre a sua aliança conosco. Por isso, os exorto para que de fato possa recordar a cada instante a pontualidade de Deus em nos ajudar. Deus que sempre está pronto a nos ouvir e sempre renova em nossos corações a esperança. Não nos deixemos roubar a esperança. Não deixemos que os problemas sejam maiores do que a solução que vem de Deus. Convencionamos dizer que diante dos problemas que são grandes, nós mostramos a eles a grandiosidade de Deus, que supere tanto cada uma das dificuldades. Segundo aspecto, nós tiramos do Santo Evangelho, Jesus que diz que a messe é grande, mas poucos são os trabalhadores. Nosso Senhor Jesus Cristo veio precisamente a este mundo para nos salvar. E Ele quis contar com cada um de nós, com a nossa capacidade, com a nossa inteligência, com a disposição do nosso coração, para que Ele chegasse a tantos outros corações. Ele quis servir-se de nós, para que nós, em seu nome, pudéssemos também trazer outras pessoas para perto dEle. Por isso a primeira missão que Jesus nos dá é de rezar. Pedir, pois, a dono da messe, que envia operários para a colheita. Por isso é dever nosso rezar sempre pelas vocações. Não somente vocações sacerdotais, religiosas, missionárias, mas para que cada um de nós nos tornemos missionários. Na circunstância em que estamos, na família que nós estamos, precisamos também levar Deus a todas as pessoas. Ele quis servir-se de nós. Frágeis, limitados, mas são esses que Ele tem que contar. Por isso, tenhamos essa disposição de anunciar o nome de Deus a todas as pessoas. Mas a grande pergunta é: a quem eu vou falar de Deus? Como vou falar? Por isso Jesus diz no final do Santo Evangelho: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, para nos recordar a primeira missão nossa: evangelizar aqueles que são mais próximos, os da nossa casa. Aí está o grande desafio nosso: trazer o esposo para a igreja, trazer os filhos para a igreja, trazer os afilhados, os netos, aqueles que fazem parte do nosso convívio. Mas infelizmente nós o deixamos levar pelo espírito de derrotados. Ah, padre, santo de casa não faz milagre. Não adianta. Eu insisto tanto, eu falo tanto e nem sempre vem. Precisamos nós recordar que as nossas orações, elas são atendidas no tempo de Deus, que nós chamamos Kairos, tempo da graça, que é diferente do nosso tempo, que é Kairos, o tempo cronológico, cronometrado. É distinto. Muitas vezes nós desanimamos porque queremos respostas rápidas, queremos ver o resultado de modo palpável. Nós temos uma cultura muito materialista, que nos faz perceber que só vale a pena aquilo que nós podemos quantificar. Se eu não consigo mensurar alguma coisa, eu começo a desconfiar que aquilo não tem efeito. E para com Deus é diferente. As orações que nós fazemos, Deus, a sua onipotência que tudo pode, a sua onisciência que tudo conhece, Ele aplica as nossas orações de acordo com as necessidades de cada um. Por isso, nenhuma oração que lançamos a Deus é em vão ou é perdida, porque Ele sabe aplicar cada uma delas a seu tempo. Por isso é dever nosso preparar os corações daqueles que tanto amamos para receber o anúncio da salvação. A sutileza do Evangelho também nos ajuda a compreender isso.
Em diversas ocasiões, o texto do Evangelho diz: Jesus enviou os seus discípulos à sua frente, a toda a cidade, lugar que ele mesmo devia ir. Qual é a função disso? Os discípulos são aqueles que preparam o terreno, que preparam o caminho, para que quando Deus chegue, ele possa transformar aquela realidade, transformar aqueles corações. Assim também nós, à semelhança dos discípulos, devemos nós preparar o terreno daqueles da nossa casa, para que se encontrem com Jesus. Nós somos instrumentos de Deus. Nós não somos aqueles que transformam, não somos nós, pelas nossas forças, que vamos converter. Mas nós dispomos os corações para que se abram à ação de Deus, para que sejam transformados pelo amor de Jesus, não somente pela nossa própria força, pelo nosso poder. Seria um grande erro nós acharmos que somos nós aquele que tudo faz. Nós somos instrumentos de Deus. Devemos estar conscientes disso a cada instante. Por isso, para ilustrar a importância da oração, a importância de nós rezarmos uns pelos outros, recordo a história de um bispo alemão do século XIX, chamado Wilhelm Kettler, que seria Guilherme Kettler. Ele nasceu em 1811, e na juventude foi estudar na universidade. E naqueles tempos turbulentos, perdeu a fé. Por isso vivia como se Deus não existisse, uma vida entregue aos prazeres, queria saber somente realizar suas vontades. Por isso não estava em seu horizonte falar de Deus e da igreja. Mas, de repente, aos 20 e poucos anos, terminada a faculdade, sempre que passava diante de uma igreja, estavam algumas freiras rezando diante do Santíssimo Sacramento, louvando, cantando, bendizendo a Deus. E aquilo o intrigava. Como que essas mulheres gastam tanto tempo diante de Jesus, diante da oração? Para que isso? E aquilo o intrigava. Uma noite escura da alma, ele tem uma visão de uma freira que rezava por ele, que rezava pela conversão dos pecadores e por todos os jovens que estavam com dúvidas em seu coração. Aquilo despertou para a fé. E de novo, ele se interessou pela religião e buscou se aproximar de Deus. Daquele momento em diante, ele quis dedicar a sua vida a Deus. Logo entrou no seminário, tornou-se padre. E tornando-se padre, começou a trabalhar com os operários, com os pobres. Era o tempo da Revolução Industrial. Tão grande era o campo de atividade que ele tinha com essas pessoas. Depois torna-se bispo de Mongúcia, ao sul da Alemanha. E ali começa a desenvolver esse trabalho social. De grande importância foi esse homem na história da igreja. Tanto que Leão XIII o citou diversas vezes. Recentemente, em 2005, Papa Bento XVI também recordou o seu trabalho, a sua atividade em prol dos necessitados. Mas, quando se tornou bispo, ele foi visitar um convento. E após rezar a Santa Missa com as irmãs, lhe disseram que tinha uma que estava muito idosa e que não conseguia ir à Santa Missa. Por isso ele foi ali para conversar com ela e dar-lhe a unção. E conversa vai, conversa vem. Ele conta como foi o seu processo de conversão, como chegou à fé. E diz que teve a visão de uma freira que rezava por ele. E a irmã diz: eu sempre rezei pelos jovens, por aqueles que estão com o coração em dúvidas e pelos pecadores. Ele disse: obrigado, irmã, por ter rezado por mim. Ainda que não me conhecesse, a sua oração me alcançou. Obrigado por ter diante de Jesus me colocado em oração. A irmã, que ali estava idosa e cansada, doente, se alegrou por ter visto o fruto da sua oração. Deus permitiu que ela, na idade avançada, conseguisse ver os frutos de sua oração. Mas olhando com horizonte de fé, isso não era determinante para ela.
porque ela sempre soube que suas orações lançadas a Deus serão sempre ouvidas, e tantos corações haveriam de se abrir para Deus. Mas Deus, no seu cuidado, em sua sutileza, quis dar-lhe a certeza. Valeu a pena anos e anos de oração pela conversão de tantos. Isso também nos ensina a lançarmos a Deus as nossas orações e rezar também por todas as pessoas que neste mundo estão só. Quantas pessoas que não têm nem mesmo alguém para rezar-lhe um Ave Maria. Quantas pessoas que não têm famílias, que não têm amigos, que estão na extrema solidão. Devemos nós oferecer ao menos uma dezena do terço por essas pessoas. Talvez nunca iremos conhecê-las, não sabemos quem são, mas Deus sabe, irá aplicar a oração pela conversão dos pecadores, pelos jovens que desejam ingressar no seminário, pelas famílias que passam por tribulações. É isso que nós queremos nesse dia, tornar-nos capazes de rezar pedindo ao Senhor por todas as vocações, por todas as pessoas. A nossa oração tem grande valia diante de Deus. Nós não precisamos conhecer as pessoas pelas quais rezamos, porque Deus conhece os corações e sabe ouvir as nossas preces. Por isso, como tarefa de casa, que possamos rezar uns pelos outros. Ter a consciência que a oração torna-nos capazes da comunhão com Deus e da comunhão entre nós. A igreja nos recorda que nós estamos em comunhão com a igreja celeste, a igreja triunfante, onde estão os anjos, os santos e aqueles que alcançaram a salvação eterna. Estamos em comunhão com a igreja que padece no purgatório, por isso rezamos pelas almas benditas do purgatório, para que alcancem mais facilmente a salvação. E rezamos uns pelos outros, pela igreja militante, que deseja, que luta para alcançar o céu. 3 são os estados da igreja: igreja celeste, igreja padecente, igreja militante. Esta é a nossa fé. Rezemos uns pelos outros. Confiemos a Deus as nossas orações, para que nós possamos cumprir aquilo que disse Jesus. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores, operários. Quem são esses? Somos nós, aqueles que devem preparar o terreno, preparar o caminho para que Deus possa chegar e transformar a vida de tantas pessoas. Pois quando nós nos encontramos com Deus, toda a nossa vida é transformada. Que nós possamos ter isso em nossos corações, o desejo de rezar por todos, na certeza que Deus aplica as orações de acordo com as necessidades de cada um. Que Nossa Senhora nos ajude cada vez mais a sermos disponíveis à oração. E o maior bem que podemos fazer por uma pessoa é rezar por ela. Se amamos alguém, nós a apresentamos a Deus em oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.